Bem, vamos aqui alguns exemplos, né, sobre o coeficiente angular. Então, bora supor o seguinte, né? Exemplo 1. Dada a representação aqui gráfica, ele pede qual é o coeficiente angular dessa reta. Aí, o que tu pretende fazer? Tu vem e faz o quê? Coeficiente angular igual a tangente de 120. Tangente de 120 menos raiz de 3, né? E sai satisfeito. Pronto. Opa, vacilo. É errado isso aqui, ó. Nem pensar. O que a gente falou? O que é o coeficiente angular? É o ângulo formado entre a reta e o eixo X. É esse ângulo aqui, ó, entre a reta e o eixo X. Ele te deu o ângulo entre a reta e o eixo X, só que a gente pretende aí em qual sentido? No sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó, tá bom? Então, quanto é que vale esse ângulo? Ora, se aqui é 120, aqui só pode ser quanto? 60, né? Para a gente ter um ângulo aí de meia volta. Então, a tangente aqui que a gente vai aplicar, a tangente que a gente vai aplicar não é em 120, é em 60. E tangente de 60, que é o que interessa para a gente, tangente de 60 é raiz de 3. Opa! Estou falando que aqui o vídeo é caseirão, é raiz de 3, tá certo? Então tá aqui, ó. Resumindo, coeficiente angular dessa reta é quanto? Raiz de 3. Acabou-se. Exemplo 2. Da mesma forma. Aí ele pede o quê? O coeficiente angular dessa reta. Só que aí tu já tá esperto, né, garoto? O que tu vai fazer? Coeficiente angular é quem? Tangente. De qual ângulo? De 30? Nem pensar, né, cara? Tangente de... Ó, é o ângulo que a reta faz entre o eixo X e a reta no sentido anti-horário. Então, se aqui é 30, aqui é 150, não é isso? Para totalizar aí 180, que é o ângulo de meia volta, ângulo raso. Então, a gente vai aplicar em tangente de quanto? É de 30? Nem pensar, garoto, tu já está experiente, né? Se tangente de 150. E tangente de 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Então, beleza. Só tenho esses cuidados. Né? Já falei várias vezes, não vão vacilar por besteira. É só ter calma, fazer com atenção, tá bom? Bora lá então para mais uma situação. Bora chamar esse aqui de exemplo 3. Pronto, dada a representação aqui, a gente quer saber aqui quem é o coeficiente angular dessa reta, certo? Quem é o coeficiente angular dessa reta? Então, olha só. Se eu soubesse quanto é que era esse ângulo aqui, basta aplicar a tangente, né? Só que a gente não sabe. Só que a gente pode determinar quem são esses pontos aqui, ó. Bora chamar esse aqui de ponto A e bora chamar esse aqui de ponto B, certo? Então, o que é um ponto A? Ele tem coordenadas quanto? 1 e 7. Então, o ponto A tem coordenadas 1 e 7. O ponto B tem coordenadas quanto? Ponto B, 6 e menos 3, certo? Então, o ponto A tem coordenadas 1 e 7 e o ponto B 6 e menos 3, está aqui. Então, como é que a gente faz o coeficiente angular quando a gente conhece aí dois pontos? Coeficiente angular é quem? Ó, YB menos YA sobre XB menos XA. Então, quem vai ser aqui o nosso coeficiente angular? Vou definir agora para vocês, o esquema aqui, ó, de baixo para cima. Menos 3 menos 7. Menos 3 menos 7, certo? XB menos XA. Tá bom? Perdão, YB menos YA. E no denominador vai ficar a diferença entre quem? XB e XA, certo? XB é quanto? 6 menos 1. 6 menos 1. Então, o coeficiente angular aqui vai ser soma e repete sinal, não é isso? E aqui 6 menos 1
5. Então, o coeficiente angular aqui é menos 2. Tá certo? O coeficiente angular aqui é menos 2. Exemplo 4. Pronto. A reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB com A 0,3 e B 5,0 tem como coeficiente angular quanto? Olha, isso aqui exige um pouquinho mais, né? Mas coisa pouca. Ó, a reta que passa pela origem e passa pelo ponto médio AB. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um ponto A aqui, eu tenho um ponto B aqui, eu tenho um segmento AB, certo? Tenho um segmento AB. Aqui eu vou ter quem? Um ponto médio. Ponto médio segmento AB, certo? Então, eu vou ter uma reta lá que passa lá na origem do plano cartesiano. Tem uma retinha que passa lá na origem do plano cartesiano. E ela vai passar também bem aqui, ó. Nesse ponto médio aqui, certo? Nesse ponto médio. Então, ele pede justamente quem é o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Vou chamar a retinha de R. Quem é o coeficiente angular dessa reta? Olha, nessa reta já tem que o ponto O é a origem. Então, tem coordenadas quantas? 0 e 0. Tá faltando quem? As coordenadas do ponto médio. Ó, as coordenadas do ponto médio, a gente já viu o seguinte, que a coordenada do ponto médio quem é? É a média aritmética das abscissas de A e B. Ou seja, eu pego o XA mais o XB e divido por 2. Ou seja, 0 mais 5, 5. 5 dividido por 2, 5 meios. Quem é o outro valor aqui? A mesma coisa eu faço aqui, ó, com as abscissas, não é isso? Com as ordenadas, perdão. 3 mais 0, 3, dividido por 2, 3 meios. Pronto. Então, o ponto médio tem coordenadas quantos? 5 meios e 3 meios. Tá certo? Então, quem vai ser aí o coeficiente angular dessa reta? Cara, tu já tem dois pontos da reta. Ó. Tu tem um ponto que é a origem, onde ele passa, e tem um ponto médio, tá bom? E tem um ponto médio. Aqui na playlist tem aula de ponto médio, salvo engano. Então, ó, como é que a gente vai encontrar agora? Daqui é só fazer, né, cara? Coeficiente angular, quando a gente conhece dois pontos. Ó, de baixo para cima. 3 meios menos 0 dá 3 meios. 5 meios menos 0 dá 5 meios. Divisão básica aqui de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso. Inverso 5 meios é só inverter. 2 sobre 5, né? Então, quem vai ser o coeficiente angular? Se quiser ganhar tempo, né? Usa cancelamento. Ou 3 no numerador, 5 no denominador. E tá pronto aí mais uma questãozinha, tá bom? Só uma observação minha aqui. Eu quero voltar no exemplo anterior. Pronto, tá aqui ele. Só algumas observações que eu quero fazer aqui. O coeficiente angular m, ele é um quociente, como a gente falou lá, né? Ele é um número. Então, esse coeficiente angular, ele pode ser um número positivo, pode ser um nulo ou pode ser negativo, certo? O que vai acontecer nesse caso bem aqui? Nesse caso, quando o coeficiente angular ele é positivo, a gente vai ter a seguinte situação. A reta ela vai ser crescente. E reta medonha, hein? A reta vai ser o quê? Crescente, certo? O que que acontece? Quer ver? Ó? Observa bem aqui no exemplo 1. Coeficiente angular deu raiz de 3, é um valor positivo. E observa que essa reta bem aqui, ó, ela é crescente, certo? Então, toda vez que eu determinar um coeficiente angular e o coeficiente angular é positivo, então essa reta vai ser do tipo crescente, tá certo? Então, raciocínio, né? Parecido aqui, ó.
o que que acontece quando o coeficiente é negativo? Ora, aí vai ter aqui, né? O que é que vai acontecer? A reta, nesse caso, ela vai ser do tipo decrescente. Olha só o exemplo 2 aqui, ó. O coeficiente angular deu quanto? Menos raiz de 3 sobre 3. Deu um valor lá negativo. E observa que a reta aqui, ó, ela é decrescente, tá bom? E por último, quando o coeficiente angular é nulo, a gente vai ter a seguinte coisa. A gente vai ter esse bem aqui, ó. Vou fazer bem para cá. A gente vai ter aqui a representação, né, do eixo X. E a gente vai ter que essa reta ela vai ser aqui, ó, paralela ao eixo X. Tá bom? Então, esse aqui eu queria comentar sobre esses casos aí. Tá legal? Deu para acompanhar? Pronto, está aí. Espero que tenha esclarecido um pouco, tá bom? E um abraço e bons estudos.